Vamos ouvir a palavra? Receba com carinho, com aplauso, pastor André Bruno. Vem ser boca de Deus. Povo de Deus, a paz de Cristo. Quantos estão desejosos para ouvir uma porção da palavra? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Estamos no Aviva Adevec. Atos 2, enquanto os amados estão procurando o texto sagrado, quero externar a minha alegria, a minha gratidão em poder estar aqui na Adevec Niterói na noite deste dia. E desde já agradecer a Deus pela vida de cada servo e serva de Deus aqui presente. Magnificar aos céus pela vida de todos os santos obreiros desta casa, aos pastores deste tabernáculo. E louvar a Deus também pela vida de dois grandes amigos aqui, pastor Alex Macedo, da Antiga, juntamente com a sua esposa, e pastor Adeilson Cires. Rapaz, pregar na tua frente fica difícil, rapaz, aleluia. Deus continue abençoando o Senhor, sua esposa, sua família. Muito obrigado pela tua participação nesta noite. Aos pastores desta casa, aos meus louvores, pastor Marquinhos, pastora Lília, muito obrigado por me prestar essa tribuna santa, este microfone sagrado. Trago saudações da minha esposa, que está de serviço, e da nossa filial Adevec Campo Grande, e eu tenho uma porção da palavra para entregar aqui. Alguém está desejoso de ouvir a palavra? Atos 2, eu vou pregar hoje sobre avivamento pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Avivamento pelo Espírito Santo. Atos 2 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento vermente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Repita isso, por favor. E todos foram cheios do Espírito Santo. Uma vez mais. E pode melhorar. Vai. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que lhe falasse. E se você crê que isso aqui é a palavra dita nos céus, escrita na terra e temida e respeitada no inferno, dê um glória do tamanho do seu milagre. O livro de Atos é um livro extraordinário. Atos dos Apóstolos é um livro tremendo, é um livro histórico. Esse livro de Atos, para você ter uma visão panorâmica, ele é o 44º livro da Bíblia Sagrada, sendo o 5º do Novo Testamento. É um livro escrito pelo médico amado Lucas, endereçado a Teófilo, e provavelmente ele escreveu esse livro nos anos 63 depois de Cristo. Atos dos Apóstolos é um livro que tem 28 capítulos, 1015 versículos, e dentro desse livro histórico é apresentado 75 perguntas, 95 cidades, 14 nações, 9 ilhas, 21 profecias do Antigo Testamento se cumprindo no livro histórico de Atos. É mencionado 18 discursos, e acima de tudo esse livro de Atos tem 56 referências falando acerca do Espírito Santo. O livro de Atos é um livro que é dividido em duas partes. A primeira parte está do capítulo 1 ao capítulo 12. A segunda parte está do capítulo 13 ao capítulo 28. A primeira parte destaca a biografia do apóstolo Pedro. A segunda parte destaca a biografia do apóstolo São Paulo. Na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos é originalmente, aleluia, um livro que não recebeu diretamente, aleluia, esse título por Lucas, o escritor. Esse título foi posto pelos pais da igreja, aleluia, a partir do 2º século, e alguns eruditos sugeriram que esse livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado do livro de Atos do Espírito Santo. A verdade é que esse livro de Atos, ele também pode ser chamado de Atos dos Apóstolos, Ato do Espírito Santo,
Atos do Manual Missionário, Atos do Manual do Pentecoste, Atos do Manual do Avivamento, Atos dos Passos de Jesus. Também pode ser chamado de Atos da Igreja Primitiva. Mas para você já começar a dar glória a Deus, o livro de Atos também pode ser considerado o livro de Atos da ADVEC Niterói, porque nós estamos dando continuidade à história do livro de Atos dos Apóstolos. Mas o livro de Atos, o título melhor que poderia ser, era ser Atos do Espírito Santo, porque dentro do contexto do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver nitidamente o Espírito Santo que guia, que fala, que renova, que fortalece, que levanta, aleluia, que fala ao nosso meio nessa noite. Você vai ver nitidamente, dentro de todo o livro de Atos, o Espírito Santo capacitando, enchendo, revelando, inaugurando, ordenando, arrebatando, consolando, atuando, escolhendo, enviando, opinando, impedindo, constituindo, alertando. E esse Espírito Santo está no nosso meio, no Aviva ADVEC nesta noite. O livro dos Atos é tão tremendo, pastor Adeilson Ciro e meu amigo pastor Alex Macedo, que todo o livro de Atos, se você fizer uma visão panorâmica e estudar, você vai ver a ação nítida do Espírito Santo. Nos 28 capítulos de Atos, você vai ver a ação do Espírito Santo. Vou começar de trás para frente só para você entender um pouquinho essa introdução. No capítulo 28 você vai ver o Espírito Santo usando a vida do apóstolo Paulo numa ilha chamada Malta e fazendo um grande avivamento naquele local. No capítulo 27, 26, 25, 24, você vai ver o Espírito Santo, aleluia, usando Paulo perante os governantes. No capítulo de número, aleluia, 23, você vai ver o Espírito Santo usando Paulo, aonde? Dentro do templo de Jerusalém. No capítulo 22, você vai ver o Espírito Santo usando Paulo, aleluia, defendendo o Evangelho. No capítulo 21, você vai ver o Espírito Santo usando Paulo na cidade de Cesareia. No capítulo 20, você vai ver nitidamente o Espírito Santo usando Paulo na cidade de Troade. Lembra de Atos 20, versículo 7 diante? A Bíblia diz que Paulo pega o povo que está com ele, vai para dentro do cenáculo. Naquele dia, era o primeiro dia da semana, era o culto especial de Santa Ceia do Partir do Pão. Paulo, cheio do Espírito Santo, cismou de pregar até a prática da meia-noite, e a Bíblia diz que tinha um jovem, aonde? No terceiro andar, e no terceiro andar esse jovem, ele no meio do sermão pega no sono, cai e morre. E Paulo, cheio do Espírito Santo, faz 4 coisas, porque quem é cheio, quando vê alguém morto, para o sermão, desce, se inclina, e quem é cheio abraça um morto e o morto revive, aleluia, porque uma das questões do avivamento é trazer vida àquilo que está morto. Então no capítulo 20 você vai ver Paulo cheio do Espírito Santo, dando um abraço em Eutico que está morto, e Eutico revivendo. Já no capítulo 19 você vai ver Paulo cheio do Espírito Santo, onde? Na cidade de Éfeso, e teve um grande avivamento, onde teve cura divina, onde teve milagre. Capítulo 18, o Espírito Santo usa Paulo, aonde? Na cidade de Corinto. No capítulo 17, Paulo cheio do Espírito Santo prega num tema lá em Atenas para os gregos, ao Deus desconhecido, e foi um alvoroço tremendo. No capítulo 16, Paulo e Silas cheio do Espírito Santo tem um discernimento que uma menina está adivinhando as coisas, expulsa o demônio dela. Ele ali foram presos, foram açoitados, chicoteados. A Bíblia chega a dizer que as feridas estavam aberta, botaram ele no cárcere interior, o pior cárcere da prisão, amarraram os pés, amarraram as mãos, mas não conseguiram amarrar a boca, porque quem é cheio na hora da dor, canta e ora, ora e canta, canta e ora. Tem alguém aqui que veio orar e adorar no Aviva? Se você veio, levante a mão e dá um prêmio, pelo menos um glória para Jesus aí. Pois bem, aí no capítulo 15 você já vai ver já o Espírito Santo usando Paulo lá no meio
da primeira convenção geral das Assembleias dos Santos em Jerusalém. No capítulo 14 você vai ver o Espírito Santo usando Paulo na cidade de Derbe, o evangelho chegando lá. No capítulo 13 nasce a primeira igreja missionária em Antioquia, e quando vão separar os missionários, Paulo e Barnabé, quem separa ele? O Espírito Santo. No capítulo 12, Pedro está na prisão, mas a igreja está na casa da irmã Maria orando, e só ora quem está cheio do Espírito Santo, aleluia. No capítulo 11, já vejo Barnabé, agora o seu nome é Consolador, e a Bíblia vai dizer que ele tinha 3 virtudes. A primeira virtude, que ele era bom; a segunda virtude, que ele era cheio de fé; mas a terceira, ele era cheio do Espírito Santo. No capítulo 10, você vai ver o Espírito Santo usando quem? Pedro, e convencendo Cornélio a sair, aleluia, da religiosidade e vir para o cristianismo. No capítulo 9, você vai ver Saulo caindo por terra e Ananias indo na casa de Judas, na rua chamada direita, estendendo a mão. Foi só ele estender a mão que o Senhor encheu Saulo do Espírito Santo. No capítulo 8, o evangelho impacta a cidade de Samaria debaixo do poder de Deus, porque Filipe, que pregava Cristo, era cheio do Espírito Santo. No capítulo 7, Estevão está tomando pedrada, está quase morrendo, mas antes de morrer, ele viu os céus abertos. E por que ele viu o céu aberto? Porque ele viu a glória de Deus e era cheio do Espírito Santo. Prepare o seu coração, porque tu vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Quem aqui crê, levante a mão e dá um brado de glória. Capítulo 6 tem as instituições do diácono, e para ser diácono tinha de ser cheio do Espírito Santo. Capítulo 5 me dá temor e tremor na minha alma, pastor Marquinhos. Sabe por quê? Porque a morte de um casal mentiu, aleluia, a morte de um casal de Ananias e Safira, sabe por que foi? Porque mentiu ao Espírito Santo. No capítulo 4, eu vejo Pedro e João perante o Sinédrio, e no verso 31, eles estão orando tanto cheio do Espírito Santo, que a Bíblia diz que com ousadia pregava a palavra, e através deles todos foram cheios do Espírito Santo. Capítulo 3 é o primeiro milagre da igreja primitiva, através de Pedro, que estava cheio do Espírito Santo, quando falou: não tenho prata, não tenho ouro para o coxo, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E quando ele estendeu a mão, a presença foi tão grande que ele saltou, louvou e entrou no templo para testemunhar. No capítulo 2, você vai ver a descida do Espírito Santo, onde eu vou pregar nesta noite. E no capítulo 1, tu vai ver a promessa em Atos 1:8, a promessa do Espírito Santo: mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis minhas testemunhas, aleluia, e semeeis minha testemunha. Então, de trás para frente, eu te mostrei, dentro do 28 capítulo do livro de Atos, a presença real do Espírito Santo. Essa presença real é do Espírito Santo, é que promove o avivamento, porque avivamento só vem pelo Espírito Santo. Homem nenhum faz avivamento, aleluia, ser humano nenhum provoca o avivamento, mas o Espírito Santo, através de nós, ele traz o avivamento. E o que eu fico mais interessante nesse texto sagrado é que quando eu vejo Atos 2, eu vejo, sabe o que? A inauguração da igreja. Por quê? Porque a igreja nasceu no coração de Deus desde a fundação do mundo, foi edificada na plenitude dos tempos, na confissão de Pedro, mas ela foi inaugurada aonde? No glorioso dia de Pentecoste. E ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu. Se veio do céu, é porque, aleluia, o Espírito Santo não vem da terra, o Espírito Santo vem do alto. Então observe que a descida do Espírito Santo aconteceu, sabe onde? No dia de Pentecoste. Então a primeira coisa que você tem que entender dentro desse texto sagrado é o discernimento desta palavra Pentecoste, porque Pentecoste para muito pensa que é só pular, sapatear, rodar peão, plantar bananeira,
voar, falar em línguas estranhas. Não, Pentecoste é muito mais do que isso. Pentecoste é a luz das Escrituras Sagradas. Como vocês convidaram um pregador de Bíblia, eu vou largar a Bíblia em vocês aqui hoje. Escuta o que eu vou te falar aqui. Pentecoste é um acontecimento em 3 dimensões. A primeira dimensão do Pentecoste é que Pentecoste é um fato histórico, é um ato histórico. Por quê? Porque Pentecoste é uma festa central que acontecia depois da primeira festa, que é a Páscoa. Vinha a Páscoa, 50 dias após a Páscoa vinha a Pentecoste, que era o início da colheita de trigo, e depois vinha outra festa chamada de Tabernáculo. Por que é um acontecimento histórico? Porque dentro de um ano, para todo judeu, tinha de comemorar algumas festas, mas dentro do calendário judaico tinha 3 festas que eram principais: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. E aonde está isso? Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, está escrito assim: 3 vezes no ano todo varão aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, que é a Páscoa, 50 dias após a Páscoa, a festa do Pentecoste, e depois vinha a festa das semanas. Só que tinha um porém: ninguém poderia aparecer vazio perante o Senhor. No sentido espiritual, se não poderia aparecer vazio, como um bom pentecostal que raciocina e tem inteligência, com a mente pensante, é obrigatório comparecer com alguma coisa. Mas no sentido espiritual, é que ninguém pode aparecer vazio, é porque o Senhor não gosta de nada vazio. Ele quer ver o crente cheio, Ele quer ver o crente adorando, Ele quer ver o crente glorificando, Ele quer ver o crente, aleluia, louvando a Deus. Pregador, me dá uma receita para mim não aparecer vazio na presença de Deus. Eu quero aparecer cheio. Eu tenho uma boa notícia: se tu entrou vazio, vai sair cheio, e se entrou cheio, vai sair transbordante. Mas eu vou dar uma receita baseado na Bíblia. Se você quer sair cheio, deixa viva, aleluia, do Espírito Santo, a receita é Salmo 81, versículo 10, a parte B: abre bem a tua boca, que eu, o Senhor, o encherei. Para cada ação tem uma reação. Abrir a boca é comigo, encher é com o Senhor. Quem veio aqui abrir a boca para adorar? 1 minuto dando glória aqui. Deixa eu ver quem quer sair cheio. Aleluia, oh glória a Deus. Eu vim lá de Campo Grande, atravessei a ponte, aleluia, já adorando a Deus desde casa, com toda a dificuldade que fiz para me chegar aqui, aleluia. Eu no meio do caminho eu falei: diabo, tu não vai tirar a minha adoração. Sabe por quê? Eu não vim adorar o diabo. Sabe quem é o diabo? O nome dele já diz: D de desgraçado e derrotado, I de inútil, A de acusador, B de burro e bobo e O de otário. Eu vim adorar Jesus. Sabe por quê? O J é de juiz, o E é de esperança, o S é de santo, o U é de único e o último é Salvador da humanidade. Só quem vem adorar dá um pulo da cadeira. Pegue na mão do teu irmão aí pela primeira vez, fala: vai adorar, vai dar glória, vai adorar, vai ficar calado. Aleluia, eu estou só na palavra Pentecoste aqui, irmão, aleluia. Segura aí, o que é Pentecoste? Ato histórico. Mas segundo lugar, Pentecoste é um ato profético. Pregador, por que Pentecoste é um ato profético? Porque até Salomão, que escreveu 1005 cânticos, 3000 provérbios, um dia virou profeta. E lá no seu livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 23, ele exortando o povo a se converter, se arrepender, ele falou: quem se converter, debaixo da exortação que eu estou te dando, está lá escrito, Provérbios 1, 23, vai ter um derramado do Espírito. 1000 anos antes de Cristo, Salomão já profetizava o derramado do Espírito. Aí eu vou mais para frente te mostrando que a presença desse derramado do Espírito é um ato profético. Zacarias, o profeta menor, no capítulo 12, versículo 10, 487 anos antes de Cristo, ele profetizou acerca do derramar do Espírito. Vem comigo na palavra, vamos passear na Bíblia um pouquinho. A Bíblia Sagrada vai dizer aonde, pregador André Bruno? No livro de Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 32, versículo 15, está escrito: 750 anos antes de Cristo, ele profetizou assim no capítulo 32, versículo 15: a
até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Oh, glória! O Pentecostes é um ato tão profético à luz da Bíblia Sagrada, que quando você vai para o profeta messiânico Isaías 44, versículo 3, versículo 4, vê se ele não fala acerca de um derramar. Ele diz que a terra ia ser inundada de um rio, e o deserto ia ser molhado de uma chuva. Você sabe que chuva e rios são símbolos do Espírito Santo. Agora, interessante que ele fala que a terra vai ser inundada com a água do rio. Por quê? Porque a terra é seca. Quando eu li isso, eu falei: Senhor, manda esse Espírito para molhar a terra seca. Por quê? Porque terra é símbolo do ser humano. Por quê? O homem foi criado, aleluia, do barro, mas foi formado do pó da terra. Então terra seca não presta para nada. É sim um crente terra seca. Crente terra seca não dá glória, não dá aleluia, não bate palma, aleluia, não fala em língua. Mas hoje Deus vai inundar você, terra seca, e tu vai sair daqui molhado. Eu não quero te emocionar não, só levante a mão quem crê, aleluia. Quem crê que vai sair molhado desse rio do Espírito aqui hoje, levante a mão e vai dando um glória para Jesus de Nazaré. Quem é terra seca fica calado, mas quem já é terra molhada, dê o melhor glória para Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus, aleluia. Esse ato profético é tão profético que o profeta menor Joel, capítulo 2, versículo 28, 850 anos antes de Cristo, ele falou assim: olha, e há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor Jeová, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão que visões. Ele está dizendo que vai ter um derramar. Esse derramar é tão profético que Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele falou para os discípulos: ó, eu vou, mas fique tranquilo, vai vir o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí Jesus, ainda em uma das suas últimas palestras na terra, reuniu o colégio apostólico e falou assim: olha, o Pai falou comigo para dizer para vocês que estão me seguindo, que tem uma promessa. Aí Lucas, que registrou Atos dos Apóstolos e um evangelho, sabe o que Lucas fez? Lucas registrou dizendo lá no capítulo 24, 49, a promessa do Pai é esta: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestido de poder. Ficai aonde? Em Jerusalém. Eles ficaram no local certo. Aonde? Em Jerusalém. Foi em Jerusalém, dentro do cenáculo. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia! E por que teve o cumprimento da promessa em Atos 2? Porque todos estavam debaixo da obediência, aguardando a promessa do Pai se cumprir. Só que eles estavam no cenáculo, que é a igreja, uma casa grande, onde nós estamos reunidos, mas eles não estavam de fofoca, eles não estavam de tititi, eles não estavam falando mal da família do pastor, eles estavam lá orando, eles estavam adorando, eles estavam glorificando, eles estavam lendo a Torá, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Esta palavra reunidos aqui não é ajuntamento, esta palavra reunidos aqui é que eles estavam no mesmo lugar, na mesma afiação, no mesmo propósito, está entendendo? Eles estavam em uma união perfeita, eles estavam em uma koinonia, eles estavam em uma comunhão, tanto que depois que o Espírito pega Pedro, e Pedro prega um sermão e 3.000 almas se convertem, Pedro, preocupado, falou assim: nós temos que organizar algo aqui. O que é? E uma das nossas organizações é perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão. O que é comunhão? É uma palavra grega que significa koinonia. Aparece mais de 20 vezes no Novo Testamento. E o que é koinonia, pregador? Koinonia é algo interessante. O que é, pregador? Koinonia, significado principal é compartilhar em comum e ser companheirismo. O que eu aprendo com a comunhão? Que comunhão não produz concorrentes. Comunhão produz companheirismo.
Vou repetir para você botar no Face hoje à noite. Comunhão não produz concorrente no meio do ministério do louvor. Comunhão produz companheirismo no meio do ministério de louvor. Ah, você está pensando que é só para o ministério de louvor? Não. Comunhão não produz concorrente no ministério. Comunhão produz companheirismo no ministério. As irmãs da CIB também vão receber. Comunhão não produz concorrente na união feminina. Comunhão produz companheirismo na união feminina. O que é comunhão? É estar muito mais do que junto, é estar unido. E por que o Espírito Santo desceu? Porque eles estavam em comunhão, unido. E um dos segredos para o Espírito descer é a união. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Aí o salmista faz um advérbio de comparação, dizendo: é como óleo. Óleo é o que? Símbolo do Espírito Santo. É como óleo que desce. Que desce é porque vem do alto, vem do céu, aleluia, vem do trono de Deus. É como o óleo que desce aonde? Na cabeça de Arão, vai descendo sobre a barba e vai rolando pela orla dos seus vestidos. Quando a igreja está no Aviva, em comunhão, o óleo desce na cabeça do pastor Marquinho, vai descendo pela barba do ministério e vai alastrando pela igreja. Se prepare, porque até o último dia do Aviva você vai ver o que Deus vai fazer nessa casa. Quem crê, levante a mão e dá um brado de glória a Deus. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Arabaxandarabacai. E todos estavam reunidos no mesmo. E o que acontece quando estamos no mesmo lugar, orando, adorando, jejuando, no mesmo propósito, em comunhão? Diga para o teu irmão que está do seu lado aí: o de repente acontece. Oh, glória a Deus, aleluia. E o que é de repente, pregador? Algo que você não espera, algo que eu e você não esperamos. Aleluia, glória a Deus. O que é de repente? Na minha linguagem de carioca, significa surpresa divina. Surpresa divina. Queira o diabo ou não, e já vou logo detonando ele. Hoje não tem pro capeta, nem pro capetinha, nem pro capetão. Essa semana do Aviva tem surpresa para alguns aqui na DBEC Niterói. Só quem crê joga a mão e dá mais um brado de glória. Quem vem adorar comigo 10 segundos aqui? Quem vem adorar comigo 10 segundos? Rabachou canta, rabachanda, rabacaia. Rabachou canta, rabachou canta, rabá. Ribachou canto, rebachou canta, rabacheia. Rabachou canta, rabá, novébria. Abre a boca e comece a adorar. Abre a boca e comece a adorar. Abre a boca e comece a adorar. Diga que Ele é grande, diga que Ele é tremendo, diga que Ele é fiel, diga que Ele é santo, diga que Ele é bondoso, diga que Ele é compassivo, diga que Ele é misericordioso. Satanás, a DBEC Niterói está no Aviva, adorando o Criador dos céus e da terra, adorando a descendência da mulher, o Cordeiro Pascual, o sacerdote expiatório, a rocha ferida de Beribá, o profeta maior, o comandante, o general, o capitão, o sargento, o doutor dos doutores, o juiz dos juízes, o advogado do advogado, o meigo nazareno, o redentor que vive, o sumo pastor, o pastor que não vai deixar faltar nada. A DBEC Niterói está adorando aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Levante a mão para dar lá. Xarabacanto, rabacheia, rabachou, canta, rabacheia. Diga para o teu irmão que está ao seu lado aí: meu irmão, esse Aviva vai marcar o teu ministério. Xarabacanta, rabachou, canta, rabacheia. Aleluia. E de repente veio do céu, aleluia, um som. Oh, glória a Deus, aleluia, um som de um vento vermente impetuoso.
Oh, meu Deus da glória. Deixa eu conjecturar aqui. Som faz barulho, sim ou não? Dá uma batida aí, varão. Tá escutando barulho? É um som. Um dia desse eu fui pregar numa vigília, preguei quase 2 horas, cheguei cansado, mas quando foi 7:30 da manhã, eu acordei. Por quê? Porque no 3º andar do apartamento que eu estava, eu ouvi, aleluia, uma voz no alto-falante, 8 e pouca da manhã, gritando: os ovos que a galinha chorou. Aquele som entrou no meu quarto, por incrível que pareça, e não deixou eu dormir. Aquele som me despertou. Se um som de um alto-falante de uma Kombi velha me despertou do sono, imagine o som que vem do céu. Levante a mão por gentileza aí. Diga para o teu irmão: o som que vem do céu, aleluia, vai te despertar nesse aviva. Eracho cantarabacheia, arabacho cantarabacheia. Eu estou imaginando o céu se abrindo agora, e um som vindo do céu, e uma voz bradando: o povo da DEVEC Niterói, receba o meu Espírito Santo. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Eu vou parar aqui. Pregador, teu sermão acabou. Não, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu quero voltar. O som veio do céu, desceu. Aleluia. Está escrito que de repente veio do céu um som como de um vento. Outro advérbio de comparação: como de um vento veemente impetuoso. Aleluia. Imagine o som e o vento espalhando o som. O som vem e o vento vai espalhando. Estou vendo o sol do céu, aleluia, anunciando aqui: esse vento do Espírito vou espalhar em toda Niterói. Arabachandarabacandarabasheia, ribacanto rebrianarabácia. O som que vem do céu como de um vento veemente impetuoso, e encheu, e encheu, e encheu, e encheu. Quem crê que esse Espírito já encheu, já encheu, já encheu esta casa, Arabacandarabashaia, e não encheu sua casa, encheu o que estava sentado, e eles tiveram visão, viram línguas repartidas como de fogo, e a Bíblia diz que todos foram cheios. Só quem quer sair cheio, só quem quer sair cheio, se coloca em pé comigo dando glória. Levante as suas mãos para o alto. Outro dia eu volto para terminar esse sermão. Recanto rebacandarabachandarabacaia, ribacanto rabachandarabacaia. Meu pastor, o senhor permita? Eu quero orar por quem quer uma renovação espiritual. A Bíblia é para isso. A Bíblia é para isso. Quem quer mais renovo de Deus, vem na frente. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vem dando glória. Aleluia. Oh glória, oh glória. Vaso que está emborcado, vem desemborcar o teu vaso hoje aqui. Aleluia. Não espere ninguém te chamar não, meu irmão. Vem logo. Eu acho que nesse aviva tem que vir a igreja toda. Xerebacantarabachandarabacaia, rebacandarabachandarabacandarabasheia, rebachocanto rebacandaraio. Vai recebendo poder aí. Algo novo começou.
igreja estende as mãos. A igreja vai estendendo as mãos. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? Por gente, só faça o sinal. Pregador, tu batiza? Eu não batizo ninguém, irmão. Mas o meu Jesus batiza. Se ele batizar um, pastor Alília, ele é Deus. Se ele não batizar ninguém, continua sendo Deus. Agora, para cada ação tem uma reação. Eu tenho que fazer minha parte, clamar. Agora, se você quer ser batizado, vou te dar uma receita. E a receita foi dada dentro do texto que eu li aqui. Abre bem a tua boca. Mande glória. Aleluia. Recanto, rep, anaragácia. Rapaz, eu tô me prendendo aqui. Eu tô com vontade de voar aqui, irmão. Rebracantarábia. É o primeiro dia só, irmão. Imagina o que vai vir amanhã. Amanhã vai vir meu amigo Marcos Salles, que prega e canta. Depois vai vir Fernanda Brum e Raquel Malafaia pregando. Meu Deus, meu Pai, Deus vai usar muito esses vasos aqui. Levante as duas mãos, toda a igreja. Rabachou cantarábia. Os obreiros que são batizados com o Espírito Santo, meu amigo Alex, Adeilson, aleluia. Os obreiros desta casa, se você sentir de Deus e encostar do lado de alguém, para ele ter um renovo, você batizado, faça isso, por favor. Me ajude, que eu vou entregar o microfone agora a quem de direito. Aleluia, aleluia. Como quem faz é Deus e não eu só vou contar de 1 até 3. Agora escute o que eu vou te falar aqui. Só faça isso quem pode. Homem com homem, se for possível, mulher com mulher. Se for marido e mulher, tudo bem. Se tu tem intimidade como amigo, também não é pecado nenhum. No 3, só quem pode. Se você sentir de Deus, dá um abraço no teu irmão. No 3, espera aí, no 3, dá um abraço no teu irmão e vai dizendo para ele: seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. A vitória é nossa no Aviva. 1,5, a porta que Deus abre ninguém fecha. 2, o Aviva Devec está só no primeiro dia. 2,5, o diabo perdeu mais uma. Se prepare agora. 1, 2, 3, abraça!